Hulk Hogan, nascido em Terry-Jane-Bolea, em 11 de agosto de 1953, é uma das figuras mais reconhecíveis da história profissional de luta livre. Sua personalidade maior do que a vida, a voz em expansão e os movimentos de assinatura fizeram dele um ícone global. Hogan estava na vanguarda da expansão da WWE, então WWF, no entretenimento convencional durante a década de 1980, liderando a empresa pela era do Rock and Wrestling. Suas batalhas com André, o Guerreiro Gigante e Final, e Randy Savage são o material da lenda. Mas por trás do brilho, os cintos de campeonato e os aplausos estrondosos de Hulkamania, o corpo de Hogan sofreu punição inimaginável. Décadas de luta livre, tiros de cadeira, gotas de pernas e desembarques mal-humorados deixaram seu corpo destruído. Hoje, o homem, que antes parecia humano, está lutando para manter a mobilidade básica. O estilo no ringue de Hogan não era particularmente alto ou imprudente em comparação com alguns de seus colegas, mas sua famosa jogada final, a queda da perna, foi muito mais prejudicial do que parecia. A execução de milhares de gotas de pernas sobre sua carreira colocou uma enorme quantidade de estresse na coluna, quadris e joelhos inferiores. O que os fãs não perceberam na época era que toda vez que ele entregava a mudança, ele estava enviando uma onda de choque pela região lombar. O próprio Hogan admitiu que, se pudesse voltar no tempo, ele teria escolhido um movimento final diferente, algo que não teria levado o dano grave que seu corpo sofreu. No final dos anos 90, enquanto ainda estava na WCW, Hogan já estava sentindo os efeitos a longo prazo de seus anos no ringue. A dor nas costas se tornou uma questão constante, e quando voltou à WWE em 2002 para uma corrida final do campeonato, sua mobilidade foi visivelmente diminuída. A partir de hoje, Hulk Hogan passou por mais de 25 cirurgias, com a maioria focada nas costas, quadris e joelhos. As cirurgias variam de fusões espinhais a substituições do quadril, todas com o objetivo de mantê-lo móvel e reduzir a dor crônica. Em uma entrevista de 2023, Hogan revelou que suas pernas estavam quase completamente entorpecidas por danos nos nervos, tornando incrivelmente difícil para ele andar sem assistência. Uma das revelações mais chocantes foi que ele tinha uma fusão da coluna vertebral completa, um procedimento que reduziu significativamente sua capacidade de se mover do jeito que ele fez. Hogan mencionou que durante uma de suas cirurgias, os nervos foram acidentalmente cortados, o que o deixou com problemas permanentes de mobilidade. Sua condição hoje é um forte contraste com a figura imponente e invencível que ele já foi. Enquanto ele ainda faz aparições públicas, os fãs perceberam o quão rigidamente ele se move. Uma vez que um homem que poderia levantar gigantes de 500 libras sobre sua cabeça, hoje, ele luta com atividades simples. A vida de Hulk Hogan hoje. Apesar de suas numerosas lutas de saúde, Hogan continua sendo uma figura importante no mundo da luta livre. Ele ocasionalmente aparece nos eventos da WWE, embora não se envolva mais fisicamente. Seu foco principal agora é seus empreendimentos comerciais, incluindo a loja de praia de Hogan, na Flórida, e seus vários acordos de marca. Hogan também tem sido mais aberto sobre suas lutas pessoais, incluindo o vício do analgésico passado. Em uma entrevista sincera, ele revelou que se tornou dependente de analgésicos prescritos para lidar com a dor excruciante de seus ferimentos e cirurgias. Levou anos para se afastar, e ele agora promove métodos alternativos de gerenciamento da dor, como tratamentos de CBD e não opioides. Aos 70 anos, Hulk Hogan pode não ser capaz de correr como se ele fez, mas ainda encontra maneiras de manter a Hulkamania viva. Embora seus dias de luta livre estejam muito atrás dele, sua presença na indústria permanece lendária. Ric Flair. As experiências de quase morte do garoto da natureza. Ric Flair, nascido
em Richard Morgan Flyer, em 25 de fevereiro de 1949, é um dos maiores lutadores de todos os tempos. Conhecido por sua personalidade extravagante, vestes extravagantes e lendário. O slogan, o Flair dominou a luta profissional por mais de 4 décadas. Ele realizou 16 campeonatos mundiais, embora alguns afirmem que é ainda mais, e foi um jogador importante na WWE, WCW e NWA. Mas por trás da bravata e do estilo de vida que voam a jato, Flair sofreu sérios problemas de saúde, muitos dos quais decorrem de seus caminhos e décadas de desperdiçar inchaços brutais no ringue. Hoje, ele é um sobrevivente de várias condições com risco de vida, provando que o garoto da natureza é tão difícil quanto eles veem. Uma carreira construída sobre dor e punição. Ric Flair não era apenas um personagem. Ele era uma personificação da vida real de resistência. Suas partidas, particularmente suas famosas lutas de 60 minutos, tiveram um imenso preço em seu corpo. Ao contrário de muitos lutadores, Flair raramente mudava seu estilo, continuando a dar batidas corporais de força total, solavancos nas costas e movimentos de alto impacto no final dos 50 anos. Um dos momentos definidores de sua carreira foi o acidente de avião de 1975, que quase terminou sua vida. Flair sofreu uma volta quebrada em 3 lugares e foi informado de que nunca mais lutaria. Mas, contra todas as probabilidades, ele se recuperou e voltou ao ringue dentro de 1 ano. Esse retorno milagroso deu o tom para o resto de sua vida. Flair nunca parava. Não importa o quanto seu corpo sofra. Em 2017, Flair sofreu uma falha total de órgãos. Devido a anos de consumo excessivo de álcool, os médicos o colocaram em coma induzido clinicamente por 11 dias, e a certa altura, sua família foi informada de que ele tinha apenas 20% de chance de sobrevivência. Seus rins estavam se fechando, e ele exigiu cirurgia de emergência. Surpreendentemente, ele passou. No entanto, esse susto na saúde o forçou a se submeter a uma colostomia, um procedimento que o deixou com uma bolsa de colostomia permanente por um período de tempo. Flair mais tarde admitiu que suas décadas de beber quase o mataram, mas, mesmo depois dessa experiência de quase morte, ele lutou para sair completamente. Em 2019, Flair foi hospitalizado novamente devido a complicações cardíacas. Ele exigiu outro procedimento de emergência, que enfraqueceu ainda mais seu corpo. Ric Flair, hoje. Aos 75 anos, Flair ainda se recusa a desacelerar. Apesar de seus problemas de saúde, ele continua a aparecer, fazer entrevistas de podcast e teve uma partida de luta de despedida em 2022. Apesar de muitos médicos alertando contra ela, a partida foi amplamente criticada, pois Flair parecia extremamente fraco e mal capaz de se mover corretamente. Ele permanece envolvido na luta pela WWE, AEW e eventos independentes, e ainda gosta dos holofotes. No entanto, muitos acreditam que Flair está empurrando seu corpo longe demais. Embora tenha sobrevivido a acidentes de avião, insuficiência de órgãos, várias cirurgias e décadas de abuso, o garoto da natureza continua a percorrer a vida, provando que os diamantes são realmente para sempre. Jerry Lawler, nascido em 29 de novembro de 1949, é mais conhecido por sua longa carreira em luta profissional e seu trabalho como comentarista de cores da WWE. Enquanto ele era um lutador talentoso, particularmente em Memphis Wrestling, sua maior reivindicação à fama veio de seu comentário, de longa data ao lado de Jim Ross, durante a era da atitude da WWE. No entanto, Lawler sofreu vários golpes e sérios problemas de saúde, levando muitos fãs a se preocuparem com seu futuro. Embora Lawler seja frequentemente lembrado por seu comentário, ele era um lutador lendário antes de ingressar na WWE em tempo integral.
Sua famosa briga com Andy Kaufman nos anos 80, onde deu um tapa, o comediante da televisão nacional, ainda é um dos momentos mais famosos da história da luta livre. Ao contrário de High Flyers, Lawler era mais um brawler da velha escola. No entanto, mesmo seu estilo de luta livre pesado não o salvou dos efeitos a longo prazo da ação no ringue. O ataque cardíaco de 2012 na TV ao vivo. Em 2012, durante um episódio, The Monday Night Raw, Lawler desmaiou de repente na mesa do locutor. Ele sofreu um enorme ataque cardíaco enquanto estava no ar. Os paramédicos correram para ele nos bastidores e tocaram RCP por quase 20 minutos. Milagrosamente, ele sobreviveu, mas ficou claro que anos de luta livre e escolhas de estilo de vida prejudiciais o alcançaram. Múltiplos golpes e lutas de saúde. Em 2023, Lawler sofreu um derrame grave, o que o deixou incapaz de falar corretamente por meses. Este não foi o seu primeiro derrame. Ele havia sofrido mais um ano antes. Cada golpe enfraqueceu ainda mais sua capacidade de se comunicar e se mover. Embora ele esteja se recuperando, o discurso de Lawler ainda está visivelmente arrastado, e ele reduziu suas aparições públicas. Os fãs observaram que suas expressões faciais e movimento parecem desacelerar, um efeito posterior comum de golpes. Apesar de tudo, Lawler permanece positivo e determinado. Ele continua fazendo aparições ocasionais para as convenções da WWE e wrestling, mas seus dias como comentarista ativo parecem ter acabado. Seu futuro permanece incerto, mas o rei se recusa a abdicar seu trono ainda. Jake the Snake Roberts foi um dos lutadores mais psicologicamente intensos dos anos 80 e 90. Suas promoções lentas e metódicas e persona ameaçadora fizeram dele um dos maiores vilões da história da luta livre. No entanto, as batalhas de Roberts com problemas de dependência e saúde tornaram seus últimos anos extremamente difíceis. Ao contrário de outros lutadores que foram destruídos pelo ringue em júris, o maior inimigo de Roberts era ele mesmo. Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, ele foi viciado em drogas e álcool, o que quase o matou várias vezes. Ele se tornou famoso por seu comportamento irregular, incluindo aparições públicas perturbadoras, discursos bêbados e um incidente em que se expôs no ringue. Questões crônicas de saúde e DPOC. Roberts foi diagnosticado com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença pulmonar grave que dificulta a respiração. Anos de fumantes pesados e abuso de substâncias destruíram seus pulmões. Ele também sofria de questões crônicas, danos nos nervos e inúmeras cirurgias devido à sua carreira no ringue. Em 2013, o colega lutador Diamond Dallas Page, DDP, levou Roberts em sua casa e o ajudou a se limpar através do DDP Yoga e Rehabilitation. A transformação foi milagrosa. Roberts perdeu peso, recuperou a mobilidade e mudou sua vida. Hoje, enquanto ele ainda luta com problemas de respiração, ele está sóbrio e em um lugar muito melhor mentalmente. Ele ocasionalmente aparece em IAW e ainda conta suas histórias lendárias. Kevin Nash, problemas de depressão e mobilidade. Kevin Nash, ex-campeão da WWE e WCW, é conhecido por seu carisma e presença imponente. No entanto, hoje ele luta contra a depressão, problemas no joelho e problemas nas costas que o deixaram com dores constantes. Em 2022, o filho de 26 anos de Nash, Tristan, faleceu de repente. Essa perda o devastou, e ele falou abertamente sobre suas batalhas com depressão desde então. Nash teve os 2 joelhos substituídos e sofre de dores nas costas crônicas devido à sua estrutura de 7 pés e anos de luta livre. Ele admitiu que atividades simples como permanecer por longos períodos são difíceis. Apesar de suas lutas,
Nash permanece franco e ativo na comunidade de luta livre através de seu podcast e aparições na mídia. Todos os 5 lutadores lendários sofreram imensas lutas físicas e mentais, mas seus legados permanecem intocáveis. Suas histórias destacam a dura realidade da vida após a luta livre, uma carreira que leva tudo do corpo, mas dá imortalidade em troca. Lex Luger. A queda de O Pacote Total. Lex Luger, já conhecido como The Total Package, foi um dos lutadores mais fisicamente imponentes do final dos anos 80 e 1990. Ele era a mistura perfeita de poder, agilidade e carisma, com um corpo que parecia esculpido para o estrelato de luta livre. No entanto, sua carreira foi cheia de altos e baixos, e sua vida pós-lutador deu um rumo trágico quando sofreu uma lesão na medula espinhal que o deixou parcialmente paralisado e ligado à cadeira de rodas. Hoje, Luger está muito longe da potência dos músculos que ele já foi, mas sua história é de redenção e autorreflexão, pois ele encontrou paz, apesar de suas limitações físicas. Nascido em Lawrence Wendell Fall, em 2 de junho de 1958, Luger seguiu inicialmente uma carreira no futebol antes de fazer a transição para a luta profissional. Sua formação atlética fez dele um ajuste natural para o círculo quadrado e, em meados dos anos 80, ele se juntou a Jim Crockett Promotions, que mais tarde se tornaria WCW. Seu físico era seu maior ponto de venda. Ele teve uma das construções mais musculosas da história da luta livre, fazendo comparações com Hulk Hogan. Os promotores o viram como um futuro megastar e ele rapidamente se tornou uma atração de evento principal. Sucesso na WCW e WWE. Luger teve uma carreira de sucesso na WCW, onde venceu vários campeonatos, incluindo o WCW World Heavyweight Championship. Suas brigas com Ric Flair, Sting e os 4 Cavaleiros consolidaram seu status como um cara de topo. No entanto, quando ele saltou para a WWE em 1993, Vince McMahon o viu como o próximo Hulk Hogan. Ele foi renomeado como Lex Luger, um herói patriótico projetado para transportar a empresa. Seu momento mais famoso ocorreu quando ele jogou o corpo do Yokozuna de 550 libras no USS Intrepid, em um evento fortemente promovido. Apesar do enorme impulso de marketing, Luger nunca chegou ao hype. Os fãs não se conectaram com ele do jeito que tinham com Hogan ou outros principais babyfaces. Em 1995, ele retornou à WCW e tornou-se parte das lendárias guerras noturnas de segunda-feira, alinhando-se com Sting. E mais tarde, o NWO Outono. Declínio da saúde e problemas legais. No início dos anos 2000, a carreira de Luger começou a desaparecer. A luta livre havia evoluído e seu estilo não se encaixou mais. No entanto, o que realmente descarrilou sua vida foram suas lutas pessoais, problemas legais e eventual colapso da saúde. Em 2003, Luger esteve envolvido em um dos momentos mais trágicos da história do wrestling: a morte de Miss Elizabeth, uma das personalidades mais amadas de wrestling. Elizabeth, mais conhecida como gerente e ex-esposa de Macho Man, Randy Savage, estava em um relacionamento com Luger na época. Uma noite, as equipes de emergência foram chamadas para sua casa, onde encontraram Elizabeth sem resposta. Mais tarde, ela foi declarada morta devido a uma overdose de analgésicos e álcool. Investigação revelou que Luger tinha um histórico de abuso de substâncias e foi preso por posse de drogas logo depois. Embora ele nunca tenha sido acusado por sua morte, o incidente manchou sua reputação e ele se tornou um pária na indústria de luta livre. A lesão da medula espinhal que mudou sua vida. Em 2007, Luger sofreu um golpe na coluna vertebral durante um voo.
Inicialmente, os médicos acreditavam que ele não tinha chance de recuperar o movimento, pois estava completamente paralisado do pescoço para baixo. Este foi um desenvolvimento chocante e comovente. O homem já considerou um dos lutadores mais fortes da história, agora confinado a uma cama de hospital, incapaz de se mover. Seu físico, maciço, murmurou. E dentro de meses, ele perdeu quase 100 libras. No entanto, durante anos de fisioterapia e determinação, Luger recuperou a mobilidade limitada. Hoje, ele pode percorrer distâncias curtas com assistência, mas ainda exige uma cadeira de rodas para a maioria das atividades. Lex Luger, hoje, uma vida de reflexão e redenção. Apesar de suas lutas físicas, Luger encontrou paz interior. Ele abraçou a religião e agora trabalha com organizações cristãs, ajudando. Outros, o RS, supera o vício e as dificuldades pessoais. Ele costuma falar sobre os perigos dos esteroides, abuso de drogas e os erros de seu passado, servindo como um conto de advertência para jovens lutadores. Um resgate final da WWE. Durante anos, Luger ficou na lista negra da WWE, pois suas controvérsias passadas fizeram dele uma persona non grata. Entanto, nos últimos anos, a WWE suavizou sua posição apresentando-o em documentários e entrevistas. Muitos fãs esperam vê-lo introduzido no Hall da Fama da WWE, embora seu legado complicado o torne incerto. A história de Lex Luger é um dos grandes altos e baixos devastadores. Ele deixou de ser um dos lutadores mais fisicamente dominantes de seu tempo para um homem lutando com a mobilidade e os fantasmas de seu passado. Seu corpo está quebrado, mas seu espírito permanece forte. Hoje, ele atua como uma inspiração para quem lida com batalhas pessoais, provando que a redenção é sempre possível. A jornada de Lex Luger, do estrelato de luta livre para a queda pessoal e a eventual redenção, é uma das histórias mais dramáticas da história profissional de luta livre. Embora seu corpo nunca se recupere completamente, sua alma é mais forte do que nunca, e ele continua a inspirar os fãs com sua resiliência. Sabu, o ícone hardcore em constante dor. Sabu, nascido em Terry Michael Brunk, em 12 de dezembro de 1964, é um dos lutadores mais influentes da história de luta livre hardcore. Seu estilo de temerário, atitude sem segurança e vontade de sacrificar seu corpo fizeram dele uma lenda na ECW, Extremo Campeonato de Luta Livre. No entanto, esse mesmo estilo de luta livre de alto risco é a razão pela qual seu corpo está agora completamente quebrado. Hoje, o Sabu sofre de ferimentos graves nas costas, danos nos nervos e dor crônica. Ele passou por várias cirurgias e lutou contra o vício em analgésico devido ao imenso sofrimento causado por décadas de partidas hardcore. Sabu cresceu no ramo de luta livre. Seu tio foi o Sheik original, pioneiro em luta violenta. Sob a orientação de seu tio, Sabu desenvolveu um estilo imprudente e imprevisível no ringue, usando cadeiras, mesas, arame farpado e mergulhos de alto risco como parte de sua ofensa de assinatura. No início dos anos 90, ele revolucionou a luta livre profissional, especialmente durante seu tempo na ECW. Suas partidas contra Taz, Rob Van Dam e Terry Funk são algumas das mais brutais e inesquecíveis da história da luta livre. Ao contrário de outros lutadores, Sabu nunca jogou em segurança. Ele pulava pelas mesas, mergulhava em cadeiras de aço e realizava acrobacias de alto risco a cada partida, geralmente ao custo de seu próprio corpo. Um de seus momentos mais famosos chegou quando ele abriu o bíceps durante uma partida, mas se recusou a parar de lutar. Em vez de ir a um médico, ele usou fita atlética para fechar a ferida e continuou a partida. Um momento que se tornou lendário na luta livre hardcore. Mas enquanto isso cimentou sua reputação como um dos lutadores mais difíceis da história, também danificou permanentemente seu corpo.
A carreira de Sabu estava cheia de lesões com risco de carreira que ele ignorou para manter a luta livre. Com o tempo, seu corpo began desmoronando, levando a danos permanentes à coluna, pescoço e joelhos. Os últimos anos de Sabu, lutando para sobreviver. Nos anos 2010, a saúde da Sabu diminuiu significativamente. Ele mal conseguia se mover sem dor e sua carreira de luta livre parou abrupta. Apesar de ser um ícone de luta livre, Sabu nunca ganhou o tipo de dinheiro que as estrelas da WWE fizeram. Isso levou a lutas financeiras, e ele foi forçado a lutar em pequenos shows independentes apenas para pagar contas médicas. Ele também teve várias hospitalizações e, em 2023, ele revelou que não podia mais lutar devido à sua saúde deteriorada. Sabu hoje, vivendo de dor. Hoje Sabu ainda sofre de dor constante. Ele faz aparições ocasionais em convenções de luta livre, mas não é mais capaz de se apresentar. Ele é frequentemente visto andando rigidamente, lutando com o movimento e ainda lidando com as consequências de uma vida de luta livre hardcore. Apesar de tudo isso, Sabu continua sendo um dos lutadores hardcore mais respeitados e temidos de todos os tempos. Sua influência na luta livre, não, pode ser exagerada, mas teve o custo de sua saúde, sua mobilidade e seu bem-estar. Legado: o custo da luta livre hardcore. A história de Sabu é um conto de advertência, enquanto ele inspirou uma geração inteira de lutadores. Seu corpo quebrado serve como um lembrete das consequências a longo prazo da luta extrema. Ele é uma lenda, mas seu legado também é de dor, sofrimento e dano físico permanente. Scott Hall: a ascensão e queda de O Bandido Scott. Hall foi uma das figuras mais carismáticas e influentes da luta livre. Desde seus dias como Razor Ramon na WWE até seu papel fundamental na NWO, na WCW, Hall foi uma das estrelas mais reconhecíveis dos anos 90. No entanto, por trás de sua persona legal e confiante, Hall lutou com o vício, a depressão e os problemas de saúde que levaram à sua trágica morte em 2022. Sua história é de grande sucesso, lutas profundas e um fim íntimo. A carreira de luta livre de Scott Hall começou na década de 1980, mas ele não alcançou fama até estrear na WWE em 1992 como Razor Ramon. Inspirado no Tony Montana de Scarface, Hall criou um personagem arrogante e cheio de arrogância que rapidamente se tornou um dos mais populares da WWE. Razor Ramon estava no topo do mundo, mas nos bastidores, os demônios pessoais de Hall estavam começando a se apossar. Em 1996, Hall chocou o mundo do wrestling ao deixar a WWE para a WCW, onde ajudou a criar uma das facções mais lendárias da wrestling, a Nova Ordem Mundial, NWO. Ao lado de Kevin Nash e Hulk Hogan, Hall mudou a indústria de luta livre para sempre. O enredo da NWO se tornou um fenômeno cultural, tornando a WCW a empresa de luta livre de maior sucesso no mundo por um breve período. No entanto, durante esse período, os problemas de beber e drogas de Hall pioraram. Seu estilo de vida de festas e comportamento irregular levaram a várias suspensões e incidentes nos bastidores. No final dos anos 90, a saúde e a reputação de Hall estavam se deteriorando, e seu tempo na WCW chegou ao fim quando a empresa desistiu em 2001. O downfall pessoal L. Dependência, problemas de saúde e lutas. Depois de deixar a WCW, a vida de Hall ficou fora de controle. Ele saltou entre WWE, TNA e promoções independentes, mas seus problemas de dependência ofuscaram sua carreira. A certa altura, a condição de Hall ficou tão ruim que muitos esperavam que ele morresse jovem. A redenção do DDP e os últimos anos. Em 2013, a vida de Hall mudou quando o ex-lutador Diamond Dallas Page, DDP, o levou e o ajudou a ficar sóbrio através do DDP Yoga and Rehabilitation.
Com a ajuda do DDP e Kevin Nash, Hall conseguiu recuperar o controle de sua vida. Ele parecia mais saudável, começou a fazer aparições públicas novamente e foi introduzido no Hall da Fama da WWE em 2014. Pela primeira vez em anos, parecia que Scott Hall estava no caminho certo. A cirurgia do quadril que levou à sua morte. Em 2022, Hall foi submetido a uma cirurgia de reposição do quadril, um procedimento comum para lutadores aposentados. No entanto, durante a cirurgia, ele sofreu complicações devido a um coágulo sanguíneo, o que levou a 3 ataques cardíacos. Depois de ser colocado no suporte à vida, a família de Hall tomou a difícil decisão de desconectá-lo das máquinas e ele faleceu em 14 de março de 2022, aos 63 anos. Sua morte chocou o mundo da luta livre, enquanto fãs e lutadores lamentavam uma das maiores mentes do negócio. O legado de Scott Hall. A história de Scott Hall é de grande sucesso, tragédia de partir o coração e resgate final. Apesar de suas lutas pessoais, ele foi um dos lutadores mais influentes de todos os tempos, e seu impacto nos negócios ainda pode ser sentido hoje. Seu slogan, "Maus momentos não duram, mas os bandidos", tornou-se ainda mais comovente após sua morte. O legado de Hall é uma mistura de triunfo e tragédia, mas sua influência nunca será esquecida. O Grande Khali, a luta do gigante com a saúde e a mobilidade. O Grande Khali, nascido em Dalip Singh, Haryana, em 27 de agosto de 1972, é um dos lutadores mais intimidadores fisicamente da história da WWE. De pé a 7 pés, 1 polegada e pesando mais de 350 libras, ele era um verdadeiro gigante na indústria. O tamanho e a força de Khali fizeram dele uma força dominante na WWE, mas sua estrutura imponente veio com graves problemas de saúde, incluindo problemas cardíacos, dor nas articulações e lutas de mobilidade. Sua carreira foi interrompida devido a complicações relacionadas ao seu tamanho, e hoje ele luta com movimentos simples e preocupações médicas em andamento. A ascensão do Grande Khali. A maior estrela da WWE, Khali, nasceu em Himachal Pradesh, Índia, e sofria de acromegalia, uma condição que causa crescimento excessivo devido a uma superprodução do hormônio do crescimento. Isso levou ao seu tamanho enorme, mas também a sérios riscos à saúde. Antes de se tornar um lutador, Khali trabalhou como policial na Índia, mas sua estatura gigantesca fez dele um candidato perfeito para a luta livre profissional. Ele treinou na América, onde foi assinado pela WWE em 2006. Sua estreia foi explosiva. Ele atacou o Undertaker, imediatamente se estabelecendo como um vilão monstruoso. Nos próximos anos, embora ele nunca tenha sido conhecido por habilidades técnicas de luta livre, Khali foi uma das maiores atrações da WWE, especialmente na Índia, onde se tornou um herói nacional. O pedágio físico. Os perigos de ser um gigante. Enquanto seu tamanho fez dele um espetáculo, também teve um pedágio devastador em seu corpo. Como outros gigantes da história do wrestling, como Andre the Giant e Big Show. O enorme quadro de Khali levou a problemas crônicos de saúde. Vida após a WWE, lutas e aparições públicas. Depois de deixar a WWE, Khali retornou à Índia, onde abriu uma escola de luta livre chamada Continental Wrestling Entertainment, CWE. O Grande Khali hoje, uma lenda da dor hoje. O Grande Khali continua sendo uma figura respeitada na Índia, onde é uma celebridade e ator ocasional. No entanto, suas lutas físicas limitam suas atividades, e ele não está mais envolvido na luta livre. Sua história é inspiradora e trágica. Ele alcançou a fama internacional, mas ao custo de sua saúde e mobilidade. Os fãs continuam a desejar-lhe bem, mas muitos temem que sua estrutura gigante esteja se tornando demais para seu corpo lidar. A vida do Grande Khali é um lembrete do lutador de pedágio físico, assume
suas maiores estrelas. Enquanto ele fez história na WWE, seu tamanho levou a lutas de saúde ao longo da vida. Apesar de seus problemas de dor e mobilidade, Khali continua sendo uma figura amada e um símbolo de inspiração para os lutadores indianos. Mas por trás da fama e do sucesso, ele continua a combater a dor crônica e piorando a saúde. Uma batalha que muitos temem que ele possa perder muito cedo.